E aí, bora para mais um episódio de Como Você Vende. O convidado de hoje é um cara que eu, além de admirar bastante, me tornei amigo e vou te contar. Quando eu fui fazer um treinamento lá com o time de vendas dele, eu olhei para ele e disse: Cara, o que é que eu vou fazer aqui? Porque pensa num processo comercial organizado. E olha, o Júlison, ele não pode declarar, mas eu posso falar que, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, os caras já são o maior do Norte e Nordeste em relação a registro de marcas e patentes. Desculpa, Júlison, mas eu já considero assim, sei dos seus números, então posso garantir para nossa audiência aqui que nós estamos diante do maior Norte e Nordeste, do maior no Norte e Nordeste, quando se fala de registro de marcas e patentes. O papo tá incrível, mas ó, por favor, não custa nada para você clicar em curtir, compartilhar. Vamos fazer um combinado? Você curte e aí se você não gostar do papo, você descurte no final. Pode ser assim? Então já curte logo, já começa a seguir. E é claro que esse episódio é patrocinado pela Funil de Vendas. Se você tem problemas em relação ao seu time comercial, a Funil de Vendas tem uma solução para resolver esse problema. Da jornada do cliente ao pós-venda, nós temos diversas soluções com mais de 14 anos de mercado, desenvolvendo processos comerciais e ajudando as empresas a bater meta todo dia. Clica no link que está na descrição ou vai no QR Code aqui que está em algum lugar dessa tela e conheça como que a Funil de Vendas pode ajudar a sua empresa a vender mais. Feito isso, vamos para o nosso episódio que está literalmente incrível. Cara, alegria imensa ter você aqui. Você sabe que a minha admiração por você já foi expressa diversas vezes e agora poder expressar isso aqui em público é melhor ainda. Você é um cara que a sua reputação chegou primeiro do que a pessoa, sabe quando é isso? Quando alguém fala bem de você, ele apresenta e você, caramba, isso aqui é o Júlio, é uma honra ter você aqui, meu amigo. Amiga, essa é uma emoção, viu? Muito obrigado. Você sabe que isso é recíproco demais, toda essa consideração. Eu conheci você há um bom tempo atrás, em outro cenário, em outro momento, Sim. tudo diferente. E aí depois a gente pôde se reencontrar aí. Eu vi um outro Lucas também, um novo Lucas, um cara assim, gigante, muito maior do que eu imaginava que era também. Então, que bom estar aqui batendo esse papo com você. E essa Maravilha, admiração, ela é 100% recíproca, você sabe maravilha, disso. maravilha. Cara, nessa cadeira aqui, eu tenho uma missão, entender como você vende. E só senta nessa cadeira aí quem eu sei que realmente vende, realmente tá no dia a dia, no operacional da empresa, cuidando da empresa, realizando, gerando negócio. E você é um cara que lá atrás, quando a gente foi fazer um treinamento de vendas lá com o teu time, eu olhei assim, eu disse, bicho, o que que eu vou fazer aqui? Porque eu vi uma organização do seu processo comercial, da forma como você tocava os negócios lá na Farol e agora você tá levando para outros segmentos que a gente vai falar aqui. Então já adianto, turma, que vai sair muito aprendizado aqui com esse cara, porque tem coisa demais aqui que eu quero saber, quero aprender ainda mais na profundidade. Mas antes de tudo, o que é que você vende? Hoje eu vendo segurança jurídica, tanto na esfera da marca, da propriedade industrial, quanto eu vendo segurança jurídica para os compositores com seus direitos autorais. E, na verdade, não compositores, os pequenos compositores. Então, na Farol eu trabalho focado 100% no empresário e na Acordeon eu trabalho 100% focado no pequeno compositor. Sim. E na Operaju a gente vende conteúdos de altíssima qualidade para facilitar a aprovação do concurseiro que está ali suando, lutando para almejar e chegar no momento tão desejado dele, que é a aprovação. Maravilha. Então, três frentes aí que resolvem grandes problemas para empreendedores e para estudantes, para músicos. A gente vai falar do mercado da música, eu quero Massa. saber mais detalhes aqui. Em que momento você fez, cara, vou empreender, vou trabalhar com isso aqui? E aí foi quando surgiu a Farol, né? Isso. Na Mas antes verdade, da Farol, você antes. já empreendia? Já, eu empreendo desde os 15 anos, né? Eu venho de uma família, todo mundo lá é servidor público, meu pai e minha mãe hoje são aposentados, mas são servidores públicos, meu irmão é servidor público desde 18 anos. Então eu tinha dentro da minha casa eu tinha aquele perfil mais focado no estudo mesmo, Sim. naquela segurança ali do setor público, do concurso público, mas eu
nunca fui muito fã de estudar, de sentar assim pra estudar, como meu irmão faz, como meu irmão assim, faz absurdamente, e hoje ensina Sei muita bem o gente. que é isso. É. Então, assim, eu nunca fui muito de estudar. É aquilo que eu não gostava, eu sempre estudei muito o que eu gostava. Sim. E aí, desde os 15 anos que eu comecei a empreender, juntava um trocadinho ali que meus pais me davam, comecei a comprar algumas coisas. Sempre, desde o primeiro projeto, meus pais e meu irmão, mesmo não empreendendo, eles sempre tiveram juntos, sempre me apoiaram. Nunca teve um projeto meu que eles não tivessem junto. E então, com 15 anos eu comecei vendendo enxoval, cama, mesa e banho no interior. Então, levava daqui, vendia lá no interior, lá em Lages, que é o interior dos meus pais. Tentei a primeira vez, deu errado. Tentei a segunda, deu errado também. Na primeira vez, os clientes não pagavam. Na segunda, a gente remodelou algumas coisas onde a gente pagava, que hoje é cashback, né? Mas isso há 17 anos atrás não tinha cashback. Não Então, tinha. a gente vendia, pagou em dia. Na próxima compra tinha 10%, na Que outra tinha massa. 20%. É uma espécie de cashback. Só que na época não tinha. E aí, assim, a gente fez. E aí, os clientes começaram a pagar a gente. Então, a galera que não pagava começou a pagar. Não, se eu tô tendo retorno, eu vou pagar primeiro aqui, depois eu pago os outros. Só que as pessoas que estavam vendendo não me passaram o dinheiro. Na época eu tinha 15 anos, Aham. então deu errado também. E aí saí, já fiz festa também, deu errado também. Tive correspondente bancário, já tive vários negócios. E nenhum deles deu certo. Então, com meus 21 anos, eu já tinha vários negócios, mas vários insucesso. Então, nunca tive, até meus 21 anos, tudo dava errado. Então, o mais importante é que eu só errava uma vez. Fazia, errava, da segunda vez eu podia errar, mas era outra coisa, e aí ia aprendendo. E tudo isso é muito importante para a Farol, né? Para eu chegar lá nos meus 21 anos e entrar na Farol. E a Farol também teve esse mesmo, né? Não fim, mas esse mesmo caminho. Com 2 anos de empresa, mais ou menos, a Farol tava quebrada. Então, era mais outro trauma meu de, pô, todo negócio que eu pego, será que o erro tá em mim? Será que o erro tá em Sim. mim? Deu tudo que eu pegar dá errado. E aí, na época, a gente trocou a sociedade, eu tive a grande virada de chave da minha vida, que foi a descoberta do Alzheimer do meu pai. Meu pai tinha 53 anos e foi descoberto com Alzheimer precoce. Então, assim, ali foi o momento, de fato, de virada da minha vida. E dali em diante, eu acho que minha mente deu uma virada. Na época, a gente demitiu todo mundo, tinha uma sociedade, rompi a sociedade, fui trabalhar em casa, refiz toda a Farol em cerca de 1 ano e meio trabalhando sozinho em casa. Então, antes a gente tinha 3 pessoas, era eu e mais 3, eu, meu sócio, mais 2 pessoas, administrando, vendendo, fazendo tudo. E aí eu trouxe para minha casa e eu que vendia, eu que cobrava, eu que acompanhava os processos, eu que fui fazendo tudo e reformulando todos os processos. Massa. Então, nesse 1 ano e meio foi um momento de virada de chave exatamente na minha vida, um momento de dor, né, do Sim. Alzheimer do meu pai, enfim. Mas a gente foi ali onde a gente reformulou toda a Farol. E Massa. aí a base da Farol ela começou exatamente ali. Dos processos que a gente tinha, que a gente modificou, o processo financeiro que a gente tem na inadimplência é muito alto. Hoje a inadimplência Farol é baixíssima. Então a gente reformulou o processo comercial, reformulou o processo financeiro, todos os processos de acompanhamento e tudo. E ali foi literalmente a virada de chave. E aí dali pra frente as coisas começaram a dar Ah, certo e eu dá fui certo. quebrando aquele trauma ali de que tudo dava errado. Sim. Que já vinha desse ciclo, né? E aí, como você falou, você começa a se questionar, cara, será que sou eu? Ou o que é que tá faltando aqui, né? Nesse caso aqui da sociedade, houve algum desentendimento com os sócios? Você queria ir para um lado, os sócios para outro? O que é que você sentiu que, cara, tem três cabeças juntas aqui pensando, mas o negócio quebrou? Assim, eu acho que o grande, como todo relacionamento, eu acho que tem que ter momentos parecidos. E a minha sociedade era exatamente com um meu grande amigo na época. Então, a gente tem uma grande amizade, a gente tem um grande respeito, tudo, só que eu acho que o único ponto, assim, o ponto de tudo é que a gente tava em momentos diferentes. Sim. Então, tipo, ele já tinha um negócio dele, já rodava muito bem, inclusive hoje tá ainda maior. Eh, Ele tinha um negócio dele, ele já faturava, ele tava com a grana dele, Uhum. enfim. E eu não, eu tava num momento em que era minha única fonte de renda, que eu precisava daquilo, eu tinha a situação do meu pai, onde a gente sabe que o Alzheimer, ele muda, né, todo o ambiente da casa. E a gente tinha meu pai que era o provedor e já, né, ele foi aposentado, enfim. Então tudo muda. Então o senso de responsabilidade ele muda muito. E os momentos eram muito diferentes, entendeu? E aí eu tinha coisas que eu queria fazer e que ele não queria, e tinha coisas que ele queria fazer e eu não queria. Aham. E além disso, a gente tava com um momento assim, a gente vendia, mas o dinheiro não entrava. Sim. Então, a situação tava bem complicada. E acabou que, né, os desencontros da vida fez a gente romper a sociedade.
e ter problemas, né? Sim. Mas problemas mais iniciais ali, mas em momento algum não houve nada de, tipo, alguém passar a perna em alguém, alguém Aham, ser mau caráter com alguém, de forma alguma. perfeito. Até porque durante muito tempo, praticamente o tempo inteiro, a gente sempre se preocupava primeiro com o outro do que com a gente. Sim. Mas ali os momentos de vida a gente estava em momentos diferentes e Uhum. aí aconteceu, né, de a gente Massa. romper. Cara, isso é muito bacana porque tem muita gente que tá nos ouvindo aqui e nos assistindo que provavelmente tá num momento difícil na empresa, aí ele pensa, preciso de um sócio. Preciso de um sócio investidor, preciso de um sócio que me ajude. E muitas vezes, se estão em momentos diferentes, a chance de dar certo é pior, né? Porque às vezes vem um sócio investidor, você vai virar meio que funcionário dele, né? Você tem que dar retorno ao investimento que foi recebido, né? Então, esse avaliar em que momento está, e aí essa sua atitude de, não, deixa eu entrar de cabeça nesse negócio, organizar tudo e recomeçar, fez toda a diferença. Sim. E até em relação à sociedade, assim, eu acredito que pronto, hoje eu não tenho, eu entrei numa nova sociedade, mas que é a da Operaju, Sim. mas que não é uma sociedade que não é uma sociedade. É uma sociedade, mas que eu tenho acionistas na empresa, eu não tenho Uhum. sócio, né? Eu tenho acionistas. Então, quem toca a empresa sou eu, quem decide sou eu, quem escolhe o caminho a seguir sou eu. Então, eu tenho acionistas na empresa, que são duas pessoas, que é meu irmão e minha mãe, Uhum. e eu que toco toda a operação. Então, Perfeito. tendo essa definição bem feita do que cada um vai fazer, respeitando cada um seu espaço, que eu acredito que o que muitas vezes dá problema na sociedade é isso. O pessoal, às vezes, a empresa não tá rodando, mas a empresa não tá rodando, muitas vezes não é por falta de um sócio. Sim, É porque muitas vezes, que infelizmente a gente sabe disso, muitas vezes o empresário ele não quer estar dentro da operação. sim. Ele quer que a empresa aconteça sem ele fazer nada e essa falsa ideia de que ser empresário é uma vida boa, que você tá Exato. ali, é um E rendimento. Não é. vendeu-se no marketing digital essa ideia do lucro e Isso, liberdade. Ó, você tá vendo, tô aqui na praia e minha empresa tá tocando, só que ele tá lá na praia trabalhando, né? isso. Isso ele não conta, né? Isso. E assim, a grande questão também é que existem momentos diferentes, Sim. né? Então, existem momentos, por exemplo, na Farol. A Farol hoje, ela tá no momento em que a gente tá há 11 anos de mercado, a gente tem quase 4.000 clientes. A Farol hoje, a operação da Farol, ela roda 80% sem a minha presença física. Perfeito. Mas eu tô fora, prospectando cliente, fazendo parceiro, encontrando novas soluções, coisas que venham aperfeiçoar o processo, fazendo novos processos, implementando novas coisas. Então, assim, esse é o momento da Farol. Uhum. Mas aí a gente vem para Acordeon. Acordeon já é outro momento. A Acordeon, ela tá vai fazer 3 anos de mercado agora. Ela tá num momento muito embrionário ainda, tá pequenininha. E aí, na Acordeon, eu tenho que atender, eu tenho que responder cliente, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer o financeiro, sou eu que faço o financeiro, sou eu que faço o marketing, sou eu que planejo. Então, são momentos diferentes. Eu, como empresário, eu vivo um momento na Farol de um jeito e na Acordeon totalmente diferente. Sim. Então, as coisas que eu faço hoje na Farol são as coisas que eu fazia há 4, 5 anos atrás, que eu faço na Na Acordeon, acordeão. coisas que eu fazia 4, 5 anos atrás na Farol. Então, é ter essa maturidade de entender que o momento não é o do empresário, o momento é da empresa. Sim. Não é porque hoje eu tenho a Farol com 11 anos, que a empresa roda sozinho, que eu vou fazer a mesma coisa na Acordeon. Se eu vou fazer isso, obviamente eu vou quebrar. Então, muitas vezes é o próprio empresário, ele quer ter sócio, mas ele quer ter um sócio porque ele não quer estar dentro da operação. Sim. Ele não quer quebrar a cabeça com a operação, ele não quer quebrar a cabeça com o time, ele não quer pensar uma nova solução. Uhum. E aí o sócio vem, bota o dinheiro, ele quer a mesma coisa, ele quer colocar o dinheiro e fazer com que você E trabalhe. fazer com que o cara trabalhe, né? E lá atrás, quando você pegou, disse, não, vou fazer isso aqui acontecer. Como que foi esse passo de estruturar e agora eu vou trazer um time comercial aqui? Como que foi esse momento? Na verdade, quando eu rompi a sociedade, que a gente demitiu, eu fui trabalhar em casa, o meu trabalho era, eu acordava de 6 e pouquinho, aí de 6 até umas 8 eu organizava o financeiro, batia caixa, essas coisas tudo bonitinho. Horário comercial eu atendia. Falava com o cliente, explicava do processo, atualizava de processo, fazia tudo durante o horário comercial. Acabava o horário comercial, eu ia planejar farol, ia refazer processo, ia mapear processo, ia pensar em soluções daquilo que eu vi naquele dia que eu ia fazer. Então era de manhã cedo financeiro, que era meu gargalo, que eu nunca tinha trabalhado com financeiro. Uhum. Durante o dia, operação e à noite planejar. Mapear processo, melhorar processos, fazer tudo. Então, esse inicialmente era isso que eu fazia. Depois de fazer isso, que aí foi quando eu retornei para o escritório. E para mim essa rotina era a rotina que para mim era comum, né? Porque meu irmão, nessa época, ele morava com a gente ainda, morava todo mundo junto. E a rotina do meu irmão era essa. A rotina do meu irmão era, ele trabalhava de manhã, meu irmão trabalhava e estudava. Meu irmão trabalhava, fazia faculdade e estudava para concurso.
Então, a rotina do meu irmão era essa. Então, quando eu tava trabalhando, meu irmão tava estudando, Sim. que é o trabalho dele também. Então, eu vivia isso da minha casa. Então, eu via, meu irmão, ele trabalhava da forma dele, eu trabalhava da minha forma. Então, mesmo que na minha casa todo mundo fosse concursado, meu irmão concursado e tal, meu irmão sempre, né, foi absurdamente estudioso, mas todo mundo tinha uma rotina de diferente, mas que todo mundo tinha uma rotina muito parecida. De Sim. trabalhar, estudar, que era o que eu fazia também. Então, a gente tem uma rotina muito parecida. E aí, quando eu organizei todo o processo da Farol, que a gente tinha os processos mapeados, tudo bonitinho, aí eu retornei pro escritório físico, contratendencialmente uma pessoa para poder, que é a Carla, que tá comigo até hoje, para ela fazer, como eu começar a delegar algumas coisas, de pegar sistema financeiro, pagamentos, contas a pagar, receber, emissão do boleto e tal. Comecei a tirar a parte do financeiro para que eu ficasse com o comercial, Sim. porque era a parte que eu gostava e que eu conseguia ter uma conversão muito grande. Então, eu tirei essa parte administrativa, deixei com Carla e eu comecei a trabalhar todo o comercial. E aí, na época, eu era o único vendedor da Farol. Então, a gente vendia, assim, muito bem, muito bem. Você tem noção? Fazem acho que uns 6 anos, 5 anos que eu não vendo, mas até hoje, a pessoa que mais vendeu marca na Farol até hoje fui Já eu. tá o recorde. Tá chegando, a Adson tá chegando, mas Aham. a gente tá ali, tá parelho ali, mas... Quando ele estiver perto, você volta a vender. Aí eu volto. De vez em quando eu faço uma vendinha ali pra subir de novo. Mas a gente fez isso. E aí, depois de estar estabilizado, eu trouxe meu time comercial, aí contratei 2 pessoas, e aí a gente foi formatando o time, e hoje a gente tá com 6 pessoas no comercial, a gente chegou a ter 8 no comercial, e hoje tá com 6. Massa. E a primeira vez que eu conheci o processo, eu disse, cara, ele tá anos-luz à frente de muita empresa, cara. Porque você tinha a automação ali do WhatsApp, as mensagens, os scripts que deveriam enviar para o cliente, áudios já gravados de respostas que você já sabia, de perguntas que o cliente você sabia que o cliente ia fazer, você já gravava ali a resposta, tinha um momento certo de mandar cada áudio. Como era antes disso? Para chegar nesse ponto de ter um processo tão bem mapeado. Antes disso, assim, do mesmo jeito que foi na Farol, foi na Acordeon. Trazendo um exemplo mais recente da Acordeon, eu passei 8 meses atendendo na Acordeon. Eu Sim. atendia de manhã, tarde e noite. Porque eu queria vender e eu precisava atender. Mesma situação que eu fiz na Farol. Na Farol, como era eu que atendia, como é que funciona as coisas na Farol? Tudo que eu vou implementar na Farol, eu faço. Então, eu passei 2 anos vendendo sozinho, praticamente. Mais de 2 anos vendendo sozinho. Então, eu ia testando. Eu sabia o que dava certo e o que não dava certo. Eu sabia quais eram as objeções e quais não eram. Eu sabia tudo. Então, eu fui mapeando literalmente tudo até chegar, não, ó, isso aqui é a situação ideal. E aí, a gente mapeou todas essas situações para que quando o time novo chegasse, a gente já entregasse tudo mastigadinho para ele. Perfeito. Então, na Farol, eu fiz todo esse processo. Seja no financeiro, tudo. Então, primeiro eu faço, eu vejo quais são os gargalos, ou quais são os riscos, o que dá certo e o que não dá, para depois eles aplicarem. E na Farol, na Acordeon que foi recentemente, eu passei 8 meses atendendo. Então, eu atendi, fui vendo o que dava certo, o que a pessoa queria escutar, o que não precisava escutar, fui E vendo como que você tudo. documentava isso? Eu ia salvando, quando eu via, tinha um script que dava certo, eu ia salvando. Massa. Eu ia salvando, ia guardando, Testando, validando, testando. esse aqui funciona. Esse aqui ficou melhor do que aquele, eu ia salvando. Então, Massa. tinha todos eles salvos. E aí, quando eu queria, eu parava, escutava e via o que estava dando certo. E aí, resultado, na Acordeon, a gente hoje atende em média 100, 120 novas pessoas todos os dias com um consultor. Eu tenho Caramba. um atendente. E aí, a gente Não. traz essa galera. Pausa, Brasil, pausa, Brasil, pausa. Porque eu faço treinamento de venda, aí tem vendedor que eu não consigo falar todo dia com. Tem dia que tem 10 pessoas que eu tenho que atender aqui. E nós estamos falando aqui de um consultor atendendo 120 Isso, 100, 120 pessoas todos os todos dias. os dias. Como é que isso acontece? E aí, acontece que, como eu fui mapeando inicialmente, eu consegui atender 10, 20. E aí eu ia mudando, e aí eu conseguia atender 15, aí ia 15, 25, e aí ia aumentando, 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 até que a gente chegou que eu entendi que ali era o processo ideal. Esse processo ideal, a gente usa uma ferramenta que é daqui de Natal, inclusive, que é o ClickMassa. Massa. E aí a gente usa o ClickMassa. Com o ClickMassa, a gente consegue ter todos os áudios do que são padrão. Sim. E aí todo mundo que chega, ele chega através do tráfego. Então, na hora que ele chega através de tráfego pago, automaticamente a gente dispara essas mensagens padrões. Que aí vai chegando lá. Então, eu mapeei todas as objeções e tudo aquilo que era desnecessário
do cliente, escutar, porque geralmente quando eu falava alguma coisa gerava várias dúvidas. Então eu mapeei não só o que dava certo, mas também o que não dava. Então aquilo que eu sabia que gerava muito mais dúvida, eu tirava. E aquilo que eu sabia que gerava dúvida que era tipo Que assim, que direcionar levantava a bola pra gente bater, correto. aí eu colocava. Perfeito. Então, geralmente, o processo de venda nosso é um processo de indução. A gente vai induzindo, vai guiando o cliente para onde a gente quer. Perfeito. E aí, quando chega na hora certa, a gente Perfeito. bate a bola. Perfeito. E aí, a gente fez isso. Hoje, a gente mapeou, estabeleceu todos os áudios. Chegou a pessoa, chegou o cliente, a gente dispara a mensagem, chega para ele. E hoje, o meu atendente, ele recebe, ele fala. E aí, quando a pessoa tem alguma dúvida, aí cai para ele responder. Perfeito. Então, hoje, atualmente, a gente atende, nesse momento, atende em torno de 100, 120 pessoas, todos os dias. Todos os dias, de 100 a 120 pessoas. E aí, tudo isso com tecnologia e sabendo exatamente o que a gente está vendendo. Isso. Para evitar trabalho desnecessário, evitar chegar um lead muito desqualificado. Quando a gente vê que é um lead desqualificado, a gente atende, obviamente, mas a gente Não insiste, não né? insiste. Não, senão vira empurra terapia. Isso. Senão vai empurrando e, tipo, no final a pessoa vai gerar dúvida ali, Exato. enfim. E juntamente com isso, a gente fez outra estratégia, que também é uma estratégia que eu usei na Farol. Na Farol, a gente é uma empresa de Natal, que atende o Brasil inteiro. A gente hoje tem cliente em todos os estados brasileiros, tem cliente em mais de 600 cidades. Caramba. E mais 5 países além do Brasil. E a gente sabe que o sotaque ele atrapalha, a forma, né, o DDD ele atrapalha. Sim. Atrapalha entre aspas, né? E aí a gente tem que levar tudo isso para um caminho de segurança. Então, o processo de venda da Farol e da Cordeon não é um processo de venda que ele está ali no atendimento, é um processo fora. Ele é um processo de rede social muito forte. A gente atinge na Farol hoje em torno de 1.800.000 pessoas todos os meses, de ter vídeos pensados na objeção, de ter conteúdos pensados na objeção, de no Instagram, no Google, você entrar lá, qual é o lugar que a pessoa vai primeiro pesquisar sobre a empresa? Ah, vou fechar com a Farol, tô negociando com a Farol. Eu entro lá e coloco no Google. Sim. Quando ela coloca no Google, tem lá atualmente, mais de 530 avaliações. Uhum. A gente é 5 estrelas, todos eles de clientes reais. A gente entra lá e responde o cliente com o nome da marca. Que a pessoa entra lá, copia, vai lá no Google e cola. E vê que no NPI, vê que a marca tá registrada. Tá registrado. Então a gente pega tudo isso, a gente faz para que gere um posicionamento. E na hora em que o cliente ele venha querer comprar a gente, ele fique na dúvida e a gente induz ele aí pro Google. Sim. E aí, quando ele chega no Google, ele diz, não, tô negociando com mais 2 empresas, vou ver também essas outras 2 empresas. E aí, quando ele chega no Google, ele vê que a gente é 5 estrelas, com mais de 500 avaliações, e o concorrente, às vezes, tem 2, 3 negativa e tal. Uhum. Então, é o processo que a gente fez, assim como a gente fez na Acordeon também. Perfeito. Então, o processo, ele começa aí, chegou através do tráfego, ou indicação e tal, a gente dispara as mensagens, que ele já responde praticamente todas as dúvidas, e é só seguir o barco. E aí, muitas vezes a gente responde tudo, porque como o sistema ele é self-service. Se você entrar lá, faz o cadastro, faz tudo sozinho. E aí ele vai lá, entrou, viu, já tem um link já explicando como faz o cadastro, é só ele dar o play, escutar. E a maioria das vezes, quando cai lá, que a gente manda os áudios, ele já nem pergunta nada, ele já clica direto e faz Sim, o cadastro no site. já Entendeu? tá bem mapeado. Isso. Então, gastar tempo estruturando o processo, validando, testando ali na unha. Encontrei um processo que funciona, trago uma ferramenta que escala esse processo eficiente e aí o negócio começa Isso. a tracionar mais forte. Né? Exatamente. Porque E aí só... tem muita empresa que está nos ouvindo aqui que provavelmente o cara está pensando em contratar uma ferramenta. Por exemplo, a gente diversas vezes recusa a venda do nosso CRM na funil de vendas porque o processo do cara tá completamente bagunçado. Aí ele vai comprar o CRM, vai usar um mês, 2, vai dizer que a ferramenta é ruim e vai cancelar. É tanto que hoje a gente não tem a opção do cliente entrar lá, funildevendas.com.br e passar o cartão e assinar Direto. a plataforma. Porque primeiro essa estruturação do processo, validou, funcionou, agora a gente escala com a ferramenta, né? Isso. Muito bacana, muito bacana. E eu vejo que você também tá muito envolvido na produção de conteúdo, né? Isso. Você se envolve na criação, Isso. no planejamento, como que é isso? Isso, todo o processo, a gente trabalha rede social desde o Facebook, há uns 9 anos atrás. Sim. E aí, a gente sempre trabalhou muito com conteúdo e conteúdo autoral. 100% do conteúdo nosso é autoral. 99,999% dele é pensado por mim. Então, e são criados com base na objeção. Sim. Então, acho que o segredo de venda de tudo é ouvir o cliente. Perfeito. Então, hoje Eu o maior... queria lhe perguntar agora, você sempre foi uma pessoa criativa
Ou é essa preocupação com a objeção do cliente para criar um conteúdo que rebate, que faz diferença? Não, eu sempre fui criativo. Eu Legal. sempre gostei de participar dos processos de criar, de fazer. Tanto que até ano passado, todo o marketing da Farol, quem fazia era eu. Massa. Então, eu que fazia o conteúdo, eu que bolava, enfim. E aí, desse ano, na final do ano passado, a gente trouxe Ravi e Sim. a galera da Rocas, que aí todo o conteúdo, todo o marketing em si, a gente tá trabalhando junto com eles. E a gente pensa junto, a E gente aí você foi debate. mais pra frente das câmeras, né? Isso. E aí eu fui mais pra frente. Porque sempre que eu dava, eu nunca fui muito de me expor. Eu não sou mais, ficar mais na minha. Mas aí sempre que colocava vídeo meu, os vídeos que mais davam resultado eram os que eu aparecia. Parecia. E aí, Ravi bateu nessa tecla, a gente voltou. Eu voltei a aparecer e resultado. Novamente, a gente teve o primeiro vídeo da gente. E todo vídeo nosso, a gente pensa copy. Legal. A gente não faz um vídeo, vamos fazer não. A gente pensa copy, porque essa copy aqui, ela vai entregar para esse público que a gente tá querendo atingir, que a gente tem essa... Enfim, aí vai planejando. Primeiro vídeo nosso que a gente fez, depois que Ravi entrou, foi o do Chocotone. Não sei se você viu. Vi. O Chocotone a gente viralizou. A gente teve... Só de remix, a gente teve mais de 800 mil visualizações em remix. No nosso Instagram, bateu também mais de 800 mil. A gente teve milhares de compartilhamentos, milhares de comentários. E assim, espalhou. E foi o primeiro vídeo nosso. Primeiro vídeo da gestão de Ravi no marketing, da Rocas, a galera no marketing, foi que já estourou. E aí, como fazia tempo que eu não postava, quando eu postei, os amigos, os clientes, todo mundo compartilhou. E aí Sim. espalhou muito. E também entra no segmento no qual a gente mais vende, que é doceria. Então, é um conteúdo que espalhou. Extremamente estratégico. O Isso. segmento que vocês mais atuam, doceria, o conteúdo com a tua cara e com uma curiosidade ali do conteúdo, né? Então, Isso. a copy bem pensada, bem estratégica. Isso. E aí os amigos começam a compartilhar, porque se a turma compartilha, porque, que legal, o Júlio tá gravando vídeo, vou compartilhar, e o conteúdo não é bom, não viraliza. Isso. E outra coisa, é a dor, é pegar na dor. Sim. Acho que o que mais educa as pessoas, a gente chegar e for dizer o benefício, ela não tá nem aí não, ela quer saber da dor. Sim. É tanto que o maior captador de lead nosso até hoje é o conteúdo caro, né? Que é a maior objeção. A gente tem as duas maiores objeções de registro de marca, é o preço, o pessoal fala que é caro, e o segundo é que todo mundo confunde CNPJ com registro de marca. E aí a gente chegou nessa copy do caro, que ela é caro registrar a marca. Quando arrasta pro lado tem lá, é bem mais barato. Aí tudo aquilo que... Quebra de objeção Isso. ali. E aí no final, aí novamente, é cara registrar a marca, aí quando arrastava, chamando pra cair no WhatsApp e tal. A gente entendeu muito com essa copy. Só que essa copy foi a copy mais plagiada da história do mercado de propriedade intelectual. A gente teve muito problema, a gente notificava, postava, enfim, foi osso. A galera que registra a marca, Plagiando. roubando teu conteúdo. A galera pegava exatamente do mesmo jeito. Quando eu fui colocar, eu coloquei lá, rapaz, eu vou colocar 3 S em tudo. É bem mais barato com 3 S em tudo, que é pra ver se pelo menos Pra ver se... a galera fez do mesmo jeito. Uhum. Então, a gente teve muito plágio. A gente tem uma comunidade muito forte. E aí, tipo, a galera descobria, não era a gente que ia atrás. Quando teve uma, duas, a gente falou e tal, os clientes iam atrás, mano. Que massa. Aí os clientes que mandavam pra gente. E aí, enfim, rodou, a gente notificava, a gente pegou uma boa grana com indenização, que aí toda a grana a gente pegava e doava. Tem até fixado no nosso feed lá, tem lá, antes de plagiar nossa postagem, lê esse post. E a gente falando que a gente processa, que a gente notifica, que ensina indenização, que a gente doa tudo, enfim. Depois desse post diminuiu muito. E aí, quando aconteceu isso, que caramba, você tá me sugando muita energia. Eu vou fazer de um jeito que ninguém venha plagiar. E aí eu tava lá em Russas, lá no Ceará, com um grande amigo meu, que é Manuel, da Big Brown. E eu falando pra ele, cara, eu quero fazer uma tirinha, mas eu nunca encontrei ninguém que tivesse um traço legal. Sim. Ele, rapaz, tem esse cara aqui, me apresentou, que é Fábio Malazarte. Eu disse, cara, é esse bicho aqui que eu quero. Cara, eu ia perguntar como surgiu o Marujo. O Marujo. Conta aí. E aí eu falei com o Fábio. Eu disse, Fábio, cara, é o seguinte, eu tenho essa cópia aqui e eu quero transformar essa cópia em tirinha. Massa. E assim, Fábio é um cara extremamente criativo. E aí eu trago a cópia, passo pra ele pensa do jeito dele, a gente fica debatendo. Fica indo e voltando. Chegou no ideal, a gente toca. E aí ele disse, cara, eu quero alguma coisa que caracterize algo. Eu queria pensar algum mascote, alguma coisa. Ele, deixa comigo. Aí ele já trouxe o Marujo pronto. Sim. Aí o cara, não é um personagem não, aí vai ser o mascote da gente. Tudo a gente vai usar o Marujo. Ele, pronto, beleza. Ele colocou o farolzinho no chapéu, que já pra ninguém plagiar.
E assim a gente fez. Resultado, a primeira tirinha que a gente fez foi a segunda, a do É Caro. Porque ela tava pronta, mas a gente não tem batido martelo que tava assim, impecável, aqui vai dar resultado. A gente fez mais umas duas pra depois chegar nela. Aí, tipo, meu amigo, o resultado que deu na estática, quando foi pra tirinha, deu absurdamente maior. Massa. E assim, a gente vendeu muito. E aí, o processo de venda ficou mais fácil, porque o cliente que ele vinha através da tirinha, ele já não chegava com a objeção do E-Caro. Sim. Então, era um cliente que era mais fácil de vender sem desconto. Era um cliente que ele já via com um nível de consciência maior. Então, era mais fácil a gente vender. E eu, beleza, massa, deu certo. E aí, a gente foi fazendo outros, foi fazendo alguns outros e tal, testando. E aí, esse do E-Caro, a gente postou no dia 5 de janeiro. A gente ficou ali, acho que a gente ficou uns 6 meses trabalhando nessa tirinha. E aí, quando eu fui postar, aí a gente tava na praia, tava em Tabatinga, eu tava com a Amanda. Aí eu disse, Amanda, essa aqui vai ser a Copa do Ano. Essa aqui vai ser a Copa do Ano e a Copa que eu vou fazer grana. Dito e feito, a gente postou, não deu uma semana, era chegando gente direto, até eu chego. Massa. E aí, E como que vem essas ideias? Você separa, vou criar. Ou você tá aqui dirigindo, vem uma ideia, você vai explorando essa ideia. isso, geralmente vem assim, Massa. sujo. Geralmente vem de situações, por exemplo, eu tô conversando com um cliente agora. Tô conversando com ele, vem na mente, eu pum, anoto, Massa. e aí a gente tá fazendo. Aí assim foi quando é caro, assim, a gente vendeu muito, pô. A gente vendeu muita mesmo. E aí a outra foi agora do ano passado, que foi a segunda objeção, que essa fazia acho que 1 ano e meio, 2 anos que a gente tava trabalhando nela e não conseguia terminar. E aí, pra mim, um dos lugares mais criativos pra mim é dentro de um avião. Que eu não tenho o que fazer. É. Aí eu tava lá, eu tinha a cópia já pronta, já tinha mudado pra Fábio, a gente tinha debatido e tal, e não saí. E aí eu tava no avião, aí parece que veio tudo de uma vez. Aí eu fiz já cada cena, já tudo bonitinho, já com os textos do CNPJ. E aí mandei pra Fábio. Aí Fábio mandou de volta. Aí eles vão fazer o seguinte, a gente vai fazer 2 papéis conversando. Não tem um marujo esse. É um papel da marca registrada e um papel do CNPJ. Para que todo mundo, quando olha, ele saiba exatamente o que é a marca registrada e o que é CNPJ. E aí é uma conversa entre o CNPJ a marca E a marca registrada. registrada. E aí eles dizendo, a pessoa me confunde com você. Aí começou. Então a gente pegou a segunda uma objeção, que era diferenciar CNPJ, não fantasia de marca. E aí essa galera que vem dessa tirinha, do mesmo jeito, ele já chega com o nível de conhecimento e saber que mesmo que ele tenha um CNPJ, ele não tem marca registrada, Tem que são marca coisas registrada. diferentes. E aí essa também, a gente assim, estourou, assim, rendeu muito. Até hoje a gente vende, são entre os três conteúdos que mais entregam são esses. E aí você joga pro tráfego pago? E tráfego pago, isso, tráfego pago, e aí cai direto no WhatsApp. No WhatsApp. Cara, muito bacana, muito bacana. Já anotei aqui diversos insights que ao final desse episódio você saberá quais são esses insights que eu anotei aqui, que, cara, dá um MBA de marketing e vendas aqui, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E aí, em que momento você fez, cara, eu vou ser a primeira do Nordeste? Em que momento surgiu essa... Que eu sei que toda vez que a gente se encontra, você fala dessa visão, desse crescimento, dessa busca pelo primeiro lugar. Em que momento veio essa chama de vou chegar lá, bicho, e vou construir estratégia para isso? Cara, na verdade começou primeiro antes do Nordeste, não era meu objetivo, a gente brigar pelo Norte-Nordeste, mas desde dos meus 14 anos, até hoje eu lembro, 14 anos eu fiz uma promessa, porque assim, dentro da minha casa eu tinha, meu irmão é o cara mais incrível que eu conheço na minha vida, meu irmão. É assim, o ídolo que eu tenho na minha vida é ele, é a pessoa que eu mais me inspiro em tudo é ele. Ele é mais velho? É mais velho. Mais velho. Então assim, desde que eu me entendo por gente, dos meus 14, 15 anos, a minha inspiração sempre foi meu irmão, de tudo, de disciplina, meu irmão é o cara mais disciplinado que eu conheço. Meu irmão trabalhava, estudava, era monitor na universidade, dava aula, enfim. E assim, meu irmão ele não trabalha 5 horas, 6 horas, meu irmão trabalha no limite. Então assim, eu sempre acompanhei isso e a rotina que eu me acostumei, eu achava normal e a gente foi. É tanto que a gente se entende muito porque eu vou ao extremo, ele vai ao extremo e a gente se respeita, entendeu? Assim, de tipo, de chegar o pessoal e dizer, ó, tá trabalhando demais, eu dar uma segurada e tal, e a gente um defende o outro, né? Jéssica Gabriela, você tá entendendo a importância de um irmão na vida? Entendeu? Eu falo pra minha esposa assim. Tem que dar um irmãozinho pra Maia. Olha a importância de ter um irmão na vida da pessoa, né? O irmão mais velho ali pra guiar. Vamos preparar esse segundo filho aí, mas voltando. E aí, desde sempre, como eu não estudei, eu tinha comparação do meu irmão, né? A família, todo mundo comparava muito. Então, tipo, eu tenho meu irmão que sempre foi o cara mais inteligente da família e eu que não queria nada com nada.
E todo mundo comparava, queria que eu fosse igual ao meu irmão, eu Sim. queria estudar e tal, e não era, enfim, não era o que eu queria. E é tanto que meu irmão, meus pais sempre foram as pessoas que sempre me apoiaram. E durante um bom tempo da minha vida eu sofria com isso. Porque, tipo, meu irmão era o top 1 e eu era o top nada. E todo mundo comparava e tal, então tinha muitas situações assim que não são legais pra Sim. um adolescente passar, né? E aí uma vez eu fui prometido, rapaz, eu vou ser, independente do que eu faça na minha vida, com 14 anos, independente do que eu faça na minha vida, eu vou ser o melhor do estado. Não sei o que eu vou fazer, não sei, independente do que eu faça, eu vou ser o melhor do estado. O maior do estado. E aí, desde meus 14 anos, e eu sempre persegui isso. Sempre persegui isso, sempre persegui isso. E eu nunca via como fazer, como realizar. E aí na Farol, a gente foi trabalhando isso e em 2022 a gente conseguiu. A Farol tinha 8 anos de mercado, a gente conseguiu ser líder do Rio Grande do Norte. E aí a gente se tornou a maior do Rio Grande do Norte e a segunda maior do Norte-Nordeste, em 2022. E aí a gente ganhou a liderança com 8 anos, concorrendo com empresas com 30, com 28 anos e tal. E aí a gente conseguiu, realizei aquele meu sonho ali, a gente fez uma festa assim, absurda. Festa muito massa. E começou a florar em mim, não, agora eu vou buscar outro passo. Perfeito. E aí, desde lá, a gente trabalha com estratégia para a gente chegar ao momento de poder brigar pela liderança do Norte-Nordeste. Então, passaram 2 anos, a gente organizava, tanto que sempre, eu começo o planejamento do ano seguinte, uns 6 meses antes. E aí, sempre quando chega ali no final do ano, meu time ficava na expectativa de saber se a gente ia brigar ou não. E eu trazia sempre a resposta, o próximo ano não é o foco, a gente não vai brigar pela liderança do Norte-Nordeste, porque existe toda uma estratégia, não é só querer brigar Exato. e ir, né? E aí, assim a gente fez dos 2023 e 2024. Então foram 2 anos que o foco era a gente se manter na liderança do Rio Grande do Norte e aumentar fatia de mercado no Norte-Nordeste. E assim a gente foi fazendo. E aí vamos, Deus permitir, tudo der certo, a gente vai aí para brigar pela liderança do Norte-Nordeste. Aí eu não tenho dúvida alguma que esse marco vai ser atingido e aí vai para outros Aí estágios, para né? A ideia é essa. A coisas ideia é essa. maiores. Maravilha, meu querido. Pausa rápida aqui para te fazer uma pergunta. Você tem algum conhecimento que pode ser transformado em dinheiro? Eu garanto que sim. E olha, desde 2019 que eu atuo na área de educação, matriculando alunos, conduzindo palestras, mentorias, imersões, cursos regulares, conduzindo alunos em sala de aula, e eu sei que você tem algum conhecimento que você também pode transformar em dinheiro. E se você tem interesse em fazer isso, o que você vai fazer? Vai aqui na descrição desse episódio que tem um formulário onde você vai se apresentar para o nosso time. Nós vamos entender qual conhecimento você pode transformar em dinheiro e vamos te ajudar a construir um mapa para que você também viva de negócios educacionais. Feito isso, vamos voltar para o nosso episódio. E aí, eu sou a favor do cara, vai vender. Vai vender. Porque vendeu, você tem cliente, você tem empresa. Mas talvez você diga, registra a marca primeiro, depois você vende. Isso. Em que momento o empresário ou quem está pensando em empreender tem que ter essa preocupação? O primeiro momento, esse momento mais importante, é exatamente antes de começar. É o único momento 100% seguro. Porque no momento em que você vai começar, você está escolhendo um novo nome e você busca fazer uma análise para ver se de fato a marca está disponível ou não, se a marca estiver disponível, você consegue trabalhar e você pode até deixar para registrar 1 mês depois, 6 meses depois, enfim. Mas se você já sabe que a marca não está disponível, você, obviamente, já tem a condição de trocar sem ter prejuízo comercial. Perfeito. Então, o momento ideal é exatamente antes de começar. E, inclusive, no site da Farol, no Instagram da Farol, tem lá um link, onde você clica, você preenche lá as informações da marca, segmento e dados de contato, e solicita uma análise gratuita. E aí, o que acontece? Na Farol, a gente não é uma pesquisa no INPI, porque tem um site de INPI, você entra lá e pode fazer uma pesquisa. Pesquisa. O que a Farol faz é uma análise. São 23 versões legais, a gente analisa as 23, Caramba. a gente analisa a questão gráfica, fonética e ideológica e analisa toda a base de dados do INPI. Analisou tudo isso, a gente diz lá, passa um relatório dizendo se a marca está disponível, se não está, se tem risco ou se não tem. Então, essa análise ela é gratuita, independente de fechar com a Farol ou não, essa análise ela é gratuita, a gente faz entrega para o cliente, né, para o lead. E aí o melhor momento é esse. Mas caso não tenha como fazer isso, já iniciei minha empresa e tal, é fazer a análise o mais rápido possível. Porque se descobrir que a marca já tem registro, você consegue fazer a alteração da marca
com estratégia, né? Com paciência, eu tenho ali 6 meses, 1 ano para fazer. Se espera chegar ao processo judicial, aí não tem o que fazer. Aí tem que Geralmente são fazer. 15 dias para trocar a marca, indenização, tudo, não pode colocar nada nem igual, nem semelhante, enfim. E aí, além de perder a marca, vai pagar a indenização de uso devido de marca é alta. A gente tem isso, casos envolvendo clientes nossos, né? Com o nosso jurídico, que é o Macedo Cabral, Macedo Cabral Advocacia, Sim. que é o escritório de Amanda. E lá eles têm processo desde 35 mil a 2 milhões e 400, Caramba. envolvendo o uso indevido de marca. Aham. Entendeu? Então, assim, não é algo ideal. Esses números a gente não pode divulgar quem é que foi e Sim. tal. Geralmente o cliente não divulga, porque quem perdeu a marca não vai dizer. Não vai dizer. Então, que esses números sim, eles educam, porque dá medo. Então, quando a gente tá conversando, o pessoal, não, mas isso ainda é nada não, que a gente vai, apresenta e mostra de fato o que pode acontecer, o pessoal fica com receio. Perfeito. Mas o melhor momento é de fato o quanto antes. Buscar registrar, se não tiver registro, tentar fazer a alteração da marca. Perfeito. Para evitar processo judicial, indenização, mudança sem planejamento. Tem uma amiga minha aqui em Natal, uma empresa gigante de confecção, que do nada chegou intimação, ou foi da Inglaterra, ou algum país. E ela, caramba, não tinha a mínima ideia que essa ideia que saiu da minha cabeça, um cara lá do outro lado do mundo também tinha Isso. pensado nisso. E aí ela conseguiu ajustar, enfim, resolveu. Mas realmente é um desafio, né? Isso. Tem que prever antes. E o brasileiro não tem essa cultura, né? Do investir preventivamente. Não. Geralmente é lidar com o que vem depois, né? Não, geralmente é tanto que a gente trabalha, bate muito nessa tecla, né? De conscientizar. No Instagram da gente, a gente não vende nada, não tem CTA de venda, não tem valor, não tem o preço, não tem nada. O Instagram da Farol é um Instagram de conscientização. Sim. Quer fechar com a gente ou não, independe. A gente vai estar lá, a gente vai estar conscientizando, para que as pessoas, elas, mesmo que elas não fechem com a gente, porque hoje a gente tem um nível, tem uma quantidade de concorrência muito grande. E aí tem empresas que cobram mais barato, tem empresas que fazem coisas diferentes, enfim. E aí, muitas vezes, aquele cliente que ele tá muito preocupado com o preço, ele não fecha com a gente. Sim. Mas aí, na hora que ele tem um nível de consciência maior, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, tem muito golpe no segmento de marcas e patentes, muito golpe. Se eu colocar no chat GPT e perguntar, vai aparecer lá que o chat GPT lá no Gemini, lá, ele falando que então, muito cuidado, porque existem muitos golpes envolvendo empresas de marcas e patentes. Caramba. E aí, todo o conteúdo nosso é também para isso. E como que geralmente é esse golpe? O cara pega o dinheiro, diz que registrou e... Isso. O principal, o que mais acontece a gente pega muito isso. Chega um lead lá na Farol e diz, minha marca é essa. A gente faz análise e diz, tua marca não tá disponível, já tem registro, isso e aquilo. Aí a pessoa vai e fala com outra empresa. Aí a empresa, não, tá disponível. Aí ele dá a entrada no processo de registro, pega o dinheiro do cliente, daqui a 1 ano e meio a marca vai ser indeferida e acabou. Ou, que é o que mais acontece, pegam o dinheiro e registram um segmento nada a ver. Então, por exemplo, são 45 segmentos de atuação. Dá o mais comum. Doceria, ela entra no 43, que é quando você tem lanchonete, cantina, restaurante, bar e tal, é 43. E quando você tem produtos, você produz doces, salgados e tal, ele entra no 30. São os dois segmentos de doceria. Geralmente, quando o pessoal quer registrar a marca doceria que não pode, muitas empresas registram no 39. 39, aí tem uma especificação lá que é de delivery. Delivery. Só que o delivery, o que tem lá é... Delivery é entrega, né? Sim. A tradução é entrega. O 39, ele entra logística, empresa de entrega, empresa de frete, empresa de transporte, transporte aéreo, tudo isso, ele entra no 39. 39. E aí o pessoal vai lá e coloca lá uma especificação de delivery dizendo que a marca está registrada. Só que o delivery que tem lá é da empresa que pega O o produto produto leva. e entrega. Então, Exato. tipo, eu sou um restaurante, eu não sou delivery. Exato. E aí o pessoal coloca no 39. Aí no 39, obviamente, não vai ter uma doceria com esse nome, porque não existe doceria lá. Consegue o registro, entrega o certificado, a pessoa tá tudo certo. Então tem muito golpe de enviar, se passar pelo NPI. A gente tem uma tirinha nossa que também viralizou, que é a do golpe, que é o pessoal ligando e dizendo, aqui é do NPI, tem uma pessoa querendo registrar sua marca, e você tem 48 horas para decidir. Se você não decidir, eu vou registrar para ela. Tem uma tirinha lá, inclusive tá fixada lá no Instagram, assim, viralizou também. E aí são os principais golpes são esses. Massa, entendeu? massa. E assim, acontece muito. Dizer que a marca vai ser registrada em 24 horas, que não existe isso. Falar do segmento errado, registrar a marca em segmento errado, que você não tem proteção nenhuma. Enfim, tem muita coisa. Muita coisa. Perfeito. E aí é o famoso barato que saiu caro, né? Isso. Por não ter todos esses cuidados. Exatamente. E aí, toda essa estruturação na Farol, hoje 11 mil clientes? 4 mil clientes. 4 mil clientes, né? Farol 4 mil e Acordeon a gente passou agora de 6 mil. Massa. 6 mil Eu leads. quero falar da Acordeon. Em que momento você fez, cara, vou criar esse negócio aqui?
Eu sei que tá bem pautado no pequeno compositor, tem a ver com marcas e patentes, né? Propriedade intelectual, mas como é que surgiu essa sacada? Cara, como eu falei, eu nunca fui muito fã de estudar o que eu não gosto, né? E aí, eu não sou advogado, e as 3 empresas que eu tenho são na área, né? Sim. Envolvem Foi por isso que direito. você fez, cara, estrategicamente faz sentido eu casar com um advogado. Fica tudo em casa, né? Fica tudo em E casa. mais um advogado para propriedade intelectual também. Olha aí. Então, assim, eu nunca fui muito de estudar. Sim. Então, eu terminei administração, sou administrador por formação. E aí, eu gosto de estudar propriedade intelectual. Eu fiz MBA, fiz pós, enfim. Fiz vários cursos. E numa desses... Da minha primeira pós, no meio da pós, a gente estava estudando sobre direito autoral. E eu tenho muita amizade com o pessoal da música. Cantores, compositores, produtores, empresários do meio. Então, assim, é um meio que eu estou inserido e que eu gosto muito. E aí, no meio da pós, me veio esse estalo. Rapaz, vou estudar esse mercado. Porque eu sei o que acontece. É tanto que, tipo, o meu público, ele não é o grande compositor, não é o grande artista, é o pequeno. Que o grande compositor, o grande artista, o grande empresário, ele tem dinheiro para pagar o escritório de Amanda, por exemplo, para defender ele. Sim. O pequeno não tem. Então, muitas vezes, o pequeno, ele fica à mercê do crime porque ele não tem o que fazer. Uhum. Ele não vai ter dinheiro para pagar um advogado especialista. E tem muita história disso, né? Muita. Mostrei música pra Uhum. fulano, quando eu fui ver, já tava gravando com um cara Isso. que é... Aí, tipo, você vai como é que um compositor que não tem informação nenhuma, muitas vezes, não tem grana nenhuma, vai disputar com um artista gigante. Sim. Entendeu? E aí, a gente focou exatamente no pequeno. E essas coisas aconteciam perto de mim. Com meus amigos, ali, as pessoas que eu convivo e tal, eu via acontecendo ali perto. Então, por isso que meu foco é exatamente no pequeno. E aí, a gente começou a trabalhar acordeon. Eu comecei com o Elton. O Elton é o programador da acordeon, ele que é responsável por todo o sistema da acordeon. O Elton tava acabando de se formar, praticamente. Então, não tinha muita experiência. E aí, eu sempre enxerguei nele um potencial assim absurdo. O bicho é monstro, ele é monstro. E apostei em o Elton também, a gente começou ali a fazer e tal. Começou a fazer o sistema, a gente passou mais de 2 anos envolvendo o sistema da acordeon. Porque a gente queria fazer algo que de fato fosse relevante, fosse 100% válido e não tivesse brecha nenhuma. E aí a gente fez todo esse processo. Começamos a trabalhar acordeon em 2023, 2022. E o foco da acordeon é exatamente o pequeno, porque o pequeno, ele não tem grana para investir. Sim. E aí a gente dá a ele um certificado. Ele faz todo o processo, ele é dentro da plataforma, o próprio compositor faz. E aí ele entra na plataforma, ele preenche as informações da música, faz a solicitação do registro. Atualmente, cada registro desse custa R$19,90. Cara, Então, assim, é acessível demais. demais. R$19,90. Ele é emitido em até 48 horas úteis. E nós somos o primeiro certificado do Brasil a ter o áudio da música dentro do certificado. Geralmente, o concorrente maior nosso, que é o mais próximo da gente, ele coloca as ondas sonoras. E aí, como é que eu vou saber se aquela onda sonora é aquela melodia que eu tô dizendo ou não? Sim, Não tem como saber. perfeito. Aí você tem que baixar um sistema, pagar um sistema para transcrever aquilo para poder sair o áudio. Sim. Nosso certificado, foi uma das coisas que a gente demorou muito, tem um QR Code que quando você lê, ele abre uma página que começa a tocar a música que você Caramba. registrou. E com a letra embaixo, sem perder validade jurídica. No próprio certificado tem outro QR Code, que era um grande medo da galera, certificado não tem validade. Ele lê outro QR Code e direciona direto para o sistema do governo federal, onde você entra lá, coloca o certificado e verifica a conformidade do certificado com base em tudo aquilo que a lei requer. Sim. E aí, tipo, do mesmo jeito, quais são as duas maiores objeções? Do compositor com a pessoa, o certificado não tem validade. Sim. No próprio certificado, ele é um QR Code e verifica no próprio site do governo federal. Massa. O outro era, quem garante que essa música é essa música mesmo? Sim. E aí ele tem lá, quando ele lê um QR Code, ele vai aparecer lá na mesma hora. E o principal desse QR Code, ainda que você tenha um certificado de registro, se você entrar judicialmente, se o outro lado pedir uma perícia, alguém vai ter que pagar. E geralmente a perícia como essa é 10, 15 mil reais. De transcrever, de ver se não teve, enfim, tudo. Já com o nosso certificado, como tem um QR Code, o próprio juiz ele pode pegar o telefone, ele lê E o ele QR mesmo Code e ele mesmo já vê que de fato aquela música é aquela, Que massa. o áudio, a melodia é aquela, e no QR Code lá dele lê e vai direto pro site do governo federal e ele mesmo verifica que o documento ele não teve nenhuma violação. Sim. Então a gente conseguiu pegar todos esses anos de experiência, da gente ver o que acontece no dia a dia, de como funciona um processo de violação de direitos autorais, como funciona um processo de plágio, quanto custa tudo isso,
E a gente reduziu o custo de um processo judicial, deu total segurança ao compositor, inibe a possibilidade de alguém querer plagiar, porque ele sempre manda esse link quando ele abre a página, é uma página lá que tem a foto dele, o telefone e tal. E a gente sempre aconselha o compositor a não mandar música. Manda esse link aqui. Mandar o link Isso. já com certificado. Porque quando ele viu o link, ele pô, a música tá registrada, eu não vou dar uma de esperto e querer plagiar. Lá tem a foto dele, o telefone dele, os contatos dele, o áudio da música e a letra. E isso eleva até o nível de profissionalismo do cara, que chega num escritório bacana, num cantor já de maior referência, ele já chega com um profissionalismo muito maior do que mandar uma faixa no WhatsApp, por exemplo. Isso. E tipo, no WhatsApp a pessoa não escuta. Sim. Porque, pô, eu não vou baixar. Eu recebi 50 músicas aqui, que 250 MB no dia. Não vou baixar, eu não vou escutar. Mas no link é mais fácil, você clicar, não vai apagar. Sim. Então tem toda uma estratégia por trás para o compositor. Enquanto os outros compositores estão enviando, chega um link, opa, isso. O que é isso aqui, né? Já cria uma percepção diferente. E já passa a minha segurança de que essa pessoa confia nessa música. Porque se ele não confiasse, ele não não ia registrar. Sim. Ia ter o custo. Então a gente reduziu o custo, R$19,90, emissão em até 48 horas úteis. Certificado tem validade aqui no Brasil, mais 171 países. Caramba. São todos os países que fazem parte da Convenção de Berna. Consegue verificar a validade jurídica direto no próprio site do governo federal. E qualquer pessoa consegue ver que, de fato, aquela música que ele está dizendo que é dele, é a que está registrada. Caramba. Sem precisar de perícia, sem precisar de um advogado especialista. Então, tipo, com um certificado em mãos, qualquer advogado pode pegar e entrar judicialmente. Sim. Não precisa ser um advogado especialista. Perfeito. Entendeu? Que é muito caro. Perfeito. E o quanto que toda essa estrutura que a gente viu aqui da Farol fez com que hoje você conseguisse estruturar acordeon de uma forma mais prática? Primeiro, grana, porque a investidora da acordeon é a Farol. Então, assim, eu não precisei de investidor, não precisei de sócio no negócio. Porque quando a gente iniciou, a gente começou cobrando R$34,90. E aí, quando a gente passou um ano e vendeu isso aqui. Quando a gente mudou todo o projeto e você tem que o Elton, agora não vai ter mais pacote. É R$19,90 preço único e ponto, a gente vai fazer assim. Porque a gente vendia, tipo, você comprava, tinha pacote, R$34,90, comprava 2, ganhava mais um, e assim ia diminuindo. Ia ficar muito complexo. E agora é R$19,90 e ponto. Então, a Farol, primeiro, maturidade de negócio. A Farol, quando eu comecei a fazer a acordeon, a Farol já tinha maturidade, toda a experiência que eu tive na Farol. A Farol me deu abertura e contato com os músicos, com os cantores, toda essa galera que eu conheço, que é da música, que tá junto. Eu conheci através da Farol, de cantores, músicos, todo mundo que eu conheci através da Farol. A reputação da Farol conta muito. Muita gente chega e fala, mas eu não confio, a empresa daqui uns dias entra, daqui uns dias fecha e tal, a gente vai e manda o Instagram da Farol, diz, aqui essa empresa que é investidora da Acordeon, já passa mais segurança. E a questão, entre aspas, principal foi o know-how, conhecimento que a Farol me trouxe, que a Farol me deu ali à frente da Farol, e o investimento. Porque, assim, o investimento na Acordeon, assim, foi surreal. A gente tá, desde 2000, faz muito tempo, acho que a gente passou 2 anos e pouquinho fazendo sistema, e a gente vai fazer 3 anos agora em julho, que a gente lançou o projeto, ou seja, faz praticamente 5 anos. Sim. 5 anos que a Farol nunca deu que a Acordeon nunca deu um centavo de lucro. A Acordeon não deu lucro. Mas por que não dava lucro? Porque eu tenho a segurança financeira da Farol. Sim. E que eu consigo fazer investimentos maiores na Acordeon. A gente não consegue atender 100, 120 pessoas num dia sem investimento. Sim. Entendeu? Sem ter uma agência por trás, sem ter um trabalho por trás. A gente não conseguiria fazer um press kit que a gente fez, que você tá recebendo, que é da canequinha lá e tal. Então, a Farol, ela deu essa segurança que na Farol, quando eu comecei, eu não tinha isso. Ou seja, eu tinha nada com nada, e aí a gente começou na Farol. Mas a Acordeon, ela já teve esse, né, já pôde começar com mais estrutura. Perfeito. E mesmo com tudo isso, ainda teve aquele ponto que você falou no início, né? Eu fui pro comercial, eu fui atender, fui ouvir as objeções dos clientes, eu fui saber qual mensagem que mais funcionava para padronizar o processo, né? Isso, exatamente. Ainda com toda a estrutura, esse pilar, que hoje muita gente fala isso, né? Saia do operacional, né? Mas tá provado aqui como faz muita diferença, né? E outra coisa, sem o operacional eu nunca vou chegar e... como é que eu vou corrigir um consultor, um vendedor, algum funcionário meu, se eu não passei pelo processo? Perfeito. Então, na Farol, a Acordeon, tudo, literalmente tudo. Como eu falei, eu só aplico na Farol depois que eu testo. Sim. Eu testo, eu vejo o que é que funciona, o que é que não funciona, pra gente aplicar.
A gente, há uns 2 anos atrás, a gente tinha, como o volume estava aumentando muito, na Farol, a gente tava aumentando de novo a inadimplência. E aí, a gente reformulou todo o processo. Eu passei, acho que uns 4 meses reformulando e eu testando. E outro ponto legal da Acordeon é porque a Acordeon ela serve de laboratório para Farol. Massa. Processo do financeiro que eu tenho na Farol hoje, eu testei na Acordeon. Testei na Acordeon, fui vendo, sistema, tudo funcionou, vamos para Farol. Massa. E aí, assim, a gente foi fazendo. Então, tipo, hoje o processo financeiro é muito mais ágil, muito mais fácil, muito mais barato e a inadimplência diminuiu. Sim. Coisa que eu testei na Acordeon. Então, tudo que eu faço na Farol, na Acordeon também, eu testo para depois fazer. Testei horário, eu atendia cedinho, atendia meio-dia, atendia toda hora, atendia de noite, 10, 11 horas. O moço da CDL e tu, ó, aqui as conversas aqui, Atendendo. ó, atendendo aqui, ó. Então, assim, eu tava testando para também ver qual horário que mais converte, qual horário que menos Sim. converte. A gente agora vai começar, à noite eu que atendo, geralmente sou eu que atendo. Mas o horário que mais a gente converte é o horário do almoço e à noite. Então, geralmente são os horários que eu tô Sim. atendendo por questão de custo mesmo. Perfeito. Mas a gente tá reformulando agora à noite, pelo menos uns 3 dias na semana, a gente tá atendendo à noite. Felipe, que é o atendimento hoje, Atendimento. o suporte hoje que faz todo o atendimento. Mas é isso, não tem como a gente saber o que dá certo e dá errado se a gente não testar. Perfeito. Perfeito. Cara, vamos entrar em polêmicas? Bora. Podemos? Bora. Podemos? Devagar aí, viu? Como eu falei aqui no início e expliquei pra você, os convidados aqui são pessoas que realizam, que vivem o dia a dia, que vivenciam na prática as dores e fazem tudo isso aqui que a gente está avaliando. Qual foi a mentira que você já ouviu no digital ou de algum palestrante no palco que você, bicho, no dia a dia não é assim, irmão. A copy tá bonita, mas isso não funciona, não é assim. Eu acho que a maior mentira de todas, que assim, acho que pra mim é mais escrachado, é o pessoal tentar vender o que ele não compra. Acho que pra mim, acho que é o mais idiota, assim, do cara chegar a querer vender uma coisa que eu não tô comprando. Sim. E acredito que talvez a maior mentira, eu não diria a maior mentira, mas eu diria acho que o maior, enfim, forma que é uma mentira, né? De enrolar as pessoas é querer vender uma coisa no palco que a gente sabe que na prática não funciona. Entendeu? Tipo assim, eu vendo que eu quero que, ó, Lucas, você tem que fazer isso, isso e isso, mas na prática eu nunca fiz. Sim. Então, querer vender pro outro uma coisa que nem a pessoa fez, eu acho que é uma mentira, né? Dizer que fez e tudo, mas eu acho que é quase um charlatanismo, Sim. né? Perfeito, perfeito. Que pega uma metodologia, alguma coisa que condensa, ensina, mas na segunda pergunta do aluno eu já não sabe como responder, né? É igual eu comparo com vendedor de cartão de Riachuelo, Uhum. que passa o dia todinho tomando não. Quando o cliente diz, eu quero, aí a pessoa, Não sabe o que peraí, fazer. eu faço o que agora, né? Eu já avisei que eu sou bom em piada ruim, Não, né? isso aí eu conheço demais. Você já sabe, né? Cara, tem uma coisa que você fica muito evidente no seu Instagram, fica evidente no que você fala, fica evidente que é uma essência sua, que é o pilar da família. Qual a importância disso em tudo que você faz? Primeiro de tudo, eu acho que eu, literalmente, assim, eu sou o que eu sou por causa dos meus pais e meu irmão, entendeu? Isso eu falo antes. E hoje eu sou o que eu sou por causa dos meus pais, do meu irmão e de Amanda. Porque, assim, acho que a vida que a gente escolhe é uma vida que é nossa, uma decisão nossa. Sim. A Amanda não escolheu ser empresária, eu escolhi. Meus pais, meu irmão não escolheram ser empresário, eu escolhi. Só que todo mundo paga o pato, né? Quando dá errado, todo mundo tá junto, Sim. enfim. Então é muito estresse, é muita coisa. A gente às vezes, enfim, acaba descontando de uma forma que não era pra a gente ser injusto. Uhum. É muito estresse, é muita coisa. E, assim, como eu falei, né? Lá atrás, a palavra é essa, eu era totalmente desacreditado. Ninguém acreditava em mim. Eu acho que talvez nem eu. Aham. Mas meus pais e meu irmão sempre Até porque acreditaram. o caminho de empreender Uhum. é um, caminho do servidor público é outro. Isso. E na minha família, assim, parentes, eu praticamente tenho ninguém que é empresário. Sim. Então, assim, eu nunca tive padrinho, eu nunca tive nada. Então, eu tive que ir pra cima. É tanto que todos os meus negócios, tirando a Acordeon, todos eu entrei os que eu entrei como sócio, eu entrava sem dinheiro, eu entrava pra trabalhar. Sim. Porque eu não tinha grana. Meus pais não tinham grana, meu irmão não tinha grana. Então, eles sempre acreditaram muito em mim. E toda ideia louca que eu tinha, eles estavam juntos. É como eu falei, até meus 21 anos eu tinha acreditado 5 vezes, pô. E as 5 vezes eles estavam juntos. Então, assim, todo mundo desacreditava de mim, mas eles estavam sempre junto comigo. Perfeito. Entendeu? Mesmo assim, eu digo, rapaz, eu não acredito. Como é que a pessoa acreditava em mim? Tipo, eu não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que acreditar. E acreditar em quê? Eu não estudava, eu não queria
enfim, não queria estudar, não queria fazer nada, Sim. enfim, não tinha muito o que acreditar, não. Tinha muita energia ali, mas não sabia Uhum, canalizar para algum caminho, né? isso. Mas assim, eles sempre tiveram muito comigo, sempre, literalmente sempre. Tem uma coisa que, assim, pra mim, sempre me guiou muito, que a base da Farol é exatamente a base que eu tive como pessoa, né? Uma vez eu ia entrar na sociedade, aí sempre tudo que eu vou fazer eu converso com ele, tudo, literalmente tudo. Tudo que eu vou fazer eu converso com meus pais, com meu irmão, com a Amanda, com meu sogro, minha sogra, tudo. E aí, chamei, tava lá eu, e assim, foi uma das coisas mais marcantes pra mim. Tava meu irmão, meu pai e minha mãe. E aí a gente tava conversando, eu falei só, eu recebi uma proposta pra entrar na sociedade, e assim, 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 assado. E aí meu irmão é muito pé no chão. Ele falou assim, cara, tome cuidado com isso aqui. Aí eu, beleza. E aí meu pai falou assim, meu filho, você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser ser empresário, seja. Se você quiser estudar, estude. Se você quiser ser servidor público, você faz o que você quiser na sua vida. A gente vai estar sempre com você. Só seja honesto. E, tipo assim, isso ficou sempre na minha cabeça. Sempre sempre na minha cabeça. De que, tipo, independente do que eu fizesse, se eu fosse honesto, eles iam estar comigo. Mesmo se eu não fosse, eles também iam estar junto. Mas sempre pegou isso muito na minha mente. E aí eles sempre tiveram muito comigo. Entendeu? E aí depois que, que, que eu casei, que eu conheci a Amanda e tudo, aí a coisa tomou uma proporção muito maior. Porque foi a época em que eu descobri que meu pai tava com Alzheimer, Sim. e foi na época que a gente tava começando a namorar ainda, então já faz um bom tempo, tá? A gente tava começando a namorar, tava no começo ali da situação do meu pai, e, enfim, a gente antes de se casar é um menino, né? É Não verdade. tem ponto de correr, não. A gente é menino, me embuchou mesmo que não... Mas, tipo, hoje minha família, minha vida gira em torno da minha família. Sim, Assim como meu escritório. Pra mim, meu time, ele é minha família. sim. E tudo que a gente faz na Farol envolve a família. É, tudo que... Teve até uma resenha agora na confraternização do final do ano. Tem uma galera lá no escritório que enrolava pra casar, sabe? E aí a gente fez uma festa lá, foi massa. Foram 3 dias de confraternização, todo mundo com sua família. E aí a gente fez a resenha lá e todo mundo, né, bem animado. Animado. Aí o pessoal se declarando e tudo. Aí eu fui só, quem casado é dia 31 de março, eu pago as coxas do casamento, ainda dou uma diária de lua de mel. E aí, beleza, a galera levou a sério. Foram 2 pessoas casaram. Caramba, que 2 pessoas massa, casaram. pô. Que massa. E assim, você já nota a diferença. Sim. Não, é indiscutível. E, obviamente, eu não ia fazer isso se eu não soubesse que o esposo, a esposa são Sim, e pessoas. conhecer Isso, profundamente ali. Eu vejo que em toda confraternização o pessoal leva a família, tá isso. todo mundo junto Vai ali. todo mundo. Então, assim, tudo que a gente faz é com a família, eu prezo muito por isso. Quando vai entrar na Farol, a gente faz essa pergunta. Na entrevista, na última, a gente pergunta como é a sua relação com sua família. Que massa, cara. Quantas vezes você. Ah, não, eu sou casado, mas quantas vezes você vê seus pais? Quantas vezes você conversa com seus pais? Que massa. Tudo. Porque, meu amigo, se a pessoa não respeita o pai e a mãe, vai me respeitar? Não vai nunca. Exato, exato. Então, tudo que a gente faz na Farol é focado nisso. De ver como é a relação com a família, de tudo. Porque, assim, literalmente, eu sou o que eu sou hoje, sem zero dúvida. Eu sou o que eu sou hoje por conta dos meus pais, do Sim, meu irmão e de Amanda. Não sim, tem, não tem assim, não tem, eu tenho zero dúvida. sim. De tudo, de suporte, de E, tudo. e você falou que quando veio o diagnóstico do teu pai foi um momento assim de reviravolta, né? Uhum. Qual foi o principal desafio, assim, e até tava junto com o momento da empresa ali também, né? Como que foi esse momento? Assim, foi difícil, bem difícil, porque a gente tinha uma visão. Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer com Cara novo, 54 anos, 54, novo. 55 anos. E assim, a gente não imaginava. A gente não imaginava. Meu pai sempre foi a figura, né, mais presente. Meu pai sempre esteve muito presente com a gente. Sim, E assim, foi um baque. Mas quem me falou foi o meu irmão. Tipo, o meu irmão teve prometo com eles e tal. E já fazia tempos que tentavam descobrir o que era, não sabia por conta da idade. Então sim. ninguém imaginava que era Alzheimer. E aí meu irmão chegou pra mim e falou, ó, a gente vai ter que ser muito forte, vai ter que dar apoio à mãe, principalmente, porque quem mais sofre, de fato, é, É verdade. é, é, é o companheiro, a companheira. E a gente vai ter que organizar nossa vida. E aí a gente não sabia como funcionava, não sabia nada, mas foi um baque. E aí eu lembro que eu tava no quarto, meu irmão chegou, eu tava deitado na cama, meu irmão chegou, falou, e eu fiquei deitado olhando pro teto assim, parece que foi não sei, foi alguma coisa muito forte que aconteceu que eu disse, cara, acabou, pô. Assim, acabou a possibilidade que eu tinha de estar quebrando. Sim, Eu não posso mais estar brincando, não. Não que eu brincasse, mas assim, eu não posso mais estar arriscando, porque exato. agora eu tenho uma pessoa que vai depender da gente. Vai depender, exato. Seja de tempo, seja de carinho, seja de financeiro, tudo. Porque Alzheimer é uma doença muito cara. É uma doença cara.
E aí, a gente vinha num processo de melhoria de condição financeira. A gente ainda tava, entendeu? Eu não tinha grana, mas meu irmão já tava trabalhando, meus Sim. pais. Então, assim, o que eu perdi, eles chegavam junto, então foi bem difícil. No início foi bem difícil. Não que, que, que hoje seja fácil, né? Mas também, assim, a gente vai Você convivendo, vai vai vendo que aprendendo a lidar, né? vai se adaptando se muito. adaptando. A gente tem uma visão totalmente diferente da doença. Meu pai tá praticamente 10 anos com Alzheimer, meu pai anda, meu pai come. Sim, Enfim, ele não conhece a gente, mas ele tem uma rotina. A gente viaja com ele viaja. exato. Assim, meu pai, graças a Deus, dá zero trabalho. Mas o investimento é muito alto. Aham. Mas eu lembro, eu fiquei deitado na cama olhando pro teto. Eu falei, caramba, agora. E assim, parece que minha mente mudou. E assim, Sim. mudou tudo. Então, e o que assim, que mais me deixa feliz é que assim, eu sempre me cobrei muito para ser líder de mercado. E quando eu descobri que meu pai tava com Alzheimer, eu me cobrei mais ainda. Sim. A Amanda sempre batia muito nessa tecla. Porque eu comecei a me cobrar muito. Que tipo, eu tenho que dar resultado, tenho que dar resultado, tenho que dar resultado, tenho que dar resultado, tenho que chegar Posso logo. falhar, Não tem posso que dar falhar, a certo. gente tem que ganhar, tem que, enfim, tem que fazer a coisa acontecer. E eu quero que meu pai veja. Eu quero que meu pai, tipo, Sim. mesmo que ele não saiba, mas que ele sinta. E que ele esteja presente. E assim, quando a gente ganhou, a gente fez uma festa, a gente descobriu na festa. Ninguém sabia. Aí a gente não sabia, a gente fez a festa, mas não sabia quem tinha ganho, só ia saber no dia. Sim. E meu amigo, eu com medo danado, meu irmão passava vergonha. Mas deu certo. Aham. E tipo, meu pai tava lá. Massa. Então meu pai presenciou aquilo que tipo assim, pô, pra mim foi tipo assim, pô, tá vendo? Você sempre acreditou em mim, você tá vendo aqui que eu Sim. dei certo. Contra tudo e contra todos você acreditou e deu tudo certo. Então, acho que a maior satisfação da gente, eu digo eu e meu irmão, é que meu pai me viu realizando o sonho da minha vida Massa. e ele viu meu irmão também realizando o sonho da vida dele. Então, eu realizei meu sonho, o meu sonho de adolescente em 2022, meu irmão realizou em 2023. 3. Eu fui num ano, meu irmão no outro. Massa. Então, assim, e ele tava lá nos dois. Que Tava massa. presente, tava vendo e tal, e enfim. É isso. Eu tô me emocionando aqui, que você sabe que isso é um tema Sim, sensível pra mim. sim. E 2 momentos que você falou na convivência, aí você falou, cara, tal dia eu saio mais cedo porque aí eu fico com meu pai, eu dou... O quanto que a forma como você conduz a empresa e conseguir estar presente na vida ali do teu pai, ter tempo pra família, apesar de tantos negócios funcionando aqui, como é equalizar isso? Assim, hoje, eu sempre, assim, principalmente a Amanda, mano, me cobrava muito. Porque, tipo, de atenção, eu sempre dei muita atenção. Eu sempre fui muito presente com meus pais e Sim. tudo, com a Amanda também, com meu sogro, minha sogra, eu sempre fui muito presente. Só que tinha alguns períodos em que eu precisava viver dentro da Farol mesmo. E eu sempre falava, ó, quando meu irmão estava aqui. Porque quando meu irmão estava aqui, querendo ou não, a gente morava todo no mesmo condomínio. Sim. Minha mãe morava aqui, meu irmão na frente e eu do lado. Massa. Então eu sabia que tinha o meu irmão ali pra dar suporte. Eu sempre falava, Amanda, ó, agora eu posso fazer isso porque tem meu irmão aqui. Então eu dou atenção, mas hoje meu irmão tá por aqui e a gente consegue, né, ter aquela segurança maior. E aí eu falei, mas vai chegar um momento em que de fato eu vou dar uma reduzida. Mas pra chegar nesse momento eu tenho que fazer isso, isso e isso, e fui Perfeito. mostrando tudo. E aí onde vem, tem uma família que entende, né? É doloroso você ver, pô, às vezes eu saio de casa de 7 horas da manhã e chegava de 10 horas da noite. E é difícil entender, né? Mas a gente foi organizando tudo e tal, a Amanda entendia, minha mãe e meu pai entendiam, meu irmão também, minha cunhada. E a gente foi organizando. Todo mundo, você tinha ali um prazo Uhum, definido, uma meta bem clara isso, e envolvia a família nesse. isso. De que pra que eu chegue aqui, eu preciso fazer isso. Sim, E eu sempre falava, eu quero, no dia que a gente for ter filho, eu quero estar presente com o filho da gente. perfeito. No momento em que minha mãe precisar mais, eu quero estar presente. E aí assim foi acontecendo. A gente eu estruturei muito a Farol, tenho pessoas assim incríveis na Farol. Tem o Watson é meu braço direito, Sim. meus braços, minha perna no comercial, uma pessoa que, assim, absurda mesmo. E que a gente se dá muito bem, a gente pensa muito parecido e tudo. E, tipo, eu sei que a Farol, ela tá em boas mãos. E outra coisa, tudo que acontece na Farol eu sei. Eu tenho um sistema, eu acompanho o sistema financeiro, acompanho o CRM, tudo que acontece na Farol, eu tô acompanhando tudo, eu sei cada lead que chegou, cada lead que saiu, quem fechou, taxa de conversão, eu tenho acesso a tudo. Então, eu tenho acesso a todos os dados da Farol, todos os dados da Farol, todos. Em tempo real, eu tenho acesso a tudo. Então, assim, eu tenho vários sistemas que centralizam tudo num lugar só. E aí eu comecei a entender que eu sou mais estratégico, eu preciso ser mais estratégico. Sim. E aí, quando eu saí pra ser mais estratégico, a Farol cresceu ainda mais.
Então, hoje, eu tenho escritório em casa, eu vou pra Farol, praticamente todo dia eu tô lá, mas eu não passo aquele tipo, chega lá de 7 horas da manhã, sai de Isso às 10 horas, horas. não tem mais isso. Meu time também concorda e entende que eu rendo muito mais fora. Sim. E aí, hoje, praticamente todo dia eu tomo café com meus pais, a gente mora no mesmo condomínio. Então, eu tomo café com meus pais, dou um tempo ali, quando dá umas... Aí eu acordo, trabalho, adianto tudo que eu tenho pra adiantar das coisas mais financeiras, essas coisas mais Sim. de organização. Passo o que tem que ser feito pra Adson, passo o que tem que ser feito pra Carla, respondo ali, Adson, Carla. Organizei tudo, eu me organizo, vou lá pros meus pais, tomo café, dou um tempo lá, aproveito com eles, e depois eu saio pra Farol. Massa. E aí trabalho o dia inteiro. Quando dá umas 4 horas mais ou menos, eu volto pra casa, eu vou nos meus pais, fico lá um tempinho com eles, vou pra casa, aí vou trabalhar até 8, 9, 10 horas. Mas eu trabalho em Mas já casa, tá em casa. entendeu? E a Amanda também trabalha em home office. Sim. Então a gente consegue ter esse tempo. Então, tipo, a gente tá Massa. ali, pra ela o que importa também é eu tá perto. Então a gente tá Perfeito. junto ali, tá trabalhando os dois. Mas a gente tá perto ali. Então, tipo, se eu precisar de alguma coisa, eu tô ali. Eu tenho um suporte absurdo de Amanda. Então, assim, a Amanda é a filha da minha mãe. As duas, tanto a Amanda Isso quanto é bom demais. minha cunhada, assim, são duas filhas pra minha mãe. Então, tipo, estão ali o tempo inteiro, sai, vai, enfim. Então, estão sempre juntas. E aí, isso também me dá enfim, uma tranquilidade absurda. Perfeito. Mas hoje eu consigo dosar tudo isso e o mais importante, entender que ser produtivo não é estar 100% do tempo dentro do escritório. Isso. Ser produtivo é você... E assim, como a gente sempre conversa lá na Farol. Se Adson falar comigo de 11 horas da noite, eu respondo pouco tempo depois. Se ele falar comigo de 5 horas da manhã, eu respondo pouco tempo depois. Porque a conversa com ele e com o Carla é ficam fixadas. Sim. Então, tipo, não tem nada na Farol. A Farol precisou de mim de 1 hora da manhã, eu vou estar à disposição. Mas eu não preciso estar 100% do tempo ali dentro. Perfeito. Entendeu? Então E eu aí você consegui consegue. dosar tudo e organizar tudo. Mas, de novo, isso levou tempo. Sim. Isso levou muito tempo. Tipo, eu consegui fazer isso de 2 anos pra cá, que foi quando meu irmão foi embora. E aí eu precisei, de fato, ficar, né, mais tempo fisicamente presente. Perfeito, perfeito. Você falou uma siglazinha que é fundamental nisso aí, CRM. Sim. Que aí é uma dor que a maioria dos empresários me traz. Fazer o time usar e gerar os dados e o empresário parar e olhar esses dados para pensar estrategicamente, né? Então, qual a importância do CRM hoje nas suas empresas e como fazer o time usar de fato e gerar esses dados e usar isso estrategicamente? O principal é o exemplo, né? Porque assim, a gente usa, como eu falei, tudo que a Farol faz eu já fiz primeiro, Massa. para depois passar para eles. Então eu uso o CRM, eu passo o dia com o meu CRM aberto. Eu sei cada venda que entrou, lead que entrou, quantos entraram, quantos saíram, tudo. Então, o exemplo eu uso, eu acompanho e eu cobro. Então, antes era eu que cobrava todo mundo, Sim, agora é Adson que tá ali no acompanhamento com eles. Fazer entender, principalmente, que se o CRM não tiver bem alimentado, eles não vão vender. Se o CRM não tiver bem alimentado, significa que eles vão perder dinheiro, que eles ganham comissão. perfeito. Se não tem lead muito bem trabalhado, vai ser perdido. E vai se perder, acabou, e não vai ganhar grana. Então, o exemplo de usar ter alguém na operação que de fato faça esse acompanhamento, que no meu caso eu tenho o Watson lá, Sim, que tá lá à disposição deles e tal, cobra, então assim. E o mais importante, estabelecer padrões. Hoje na Farol, a gente consegue atender quase 4.000 clientes com 8 pessoas trabalhando. caramba. Meu, o meu maior concorrente a nível Norte-Nordeste, eles vendem nesse momento igual ou abaixo da gente, com um time 4 vezes maior. Caramba. Então, tudo que a gente faz é exatamente para que facilite o trabalho do meu time, reduza o custo operacional da gente para que eu possa aumentar a grana do meu time, Sim, para que meu time possa ganhar mais. Então, na hora que eu tenho 10 pessoas para vender a mesma quantidade que 6 pessoas vendem, as comissões elas vão ser diminuídas. perfeito. Então, padrão, todo mundo quando tá lá entende o que é o padrão, a gente passa para eles e cobra desde o começo quais são os padrões da Farol e principalmente deixar muito claro que quando você sai do padrão, erra. Sim, Não tem segredo. Saiu do padrão, errou. E aí os erros que a gente tem na Farol são erros que são provenientes de falta de padrão. perfeito. Então, é ter isso. Então, meu time, assim, hoje eu tenho um time redondíssimo, meu time é absurdo, assim, eu tenho 5 pessoas são 6 pessoas no comercial, né, Adson como supervisor e mais 5 consultores, e assim, meu time hoje é a nata do que tudo que eu já tive. Aham. Então, a galera tá junto, eles entendem, eles confiam. Então, tem uma liderança que
conversa e sabe o que tá falando, não é só Sim. dizer, faça isso aqui, eu não faço. Então é ter padrões, acompanhar, ter esse controle e fazer com que o time entenda a importância daquilo. Porque, por exemplo, a gente tá em campanha agora. A gente só faz campanha interna. Sim. A gente fez campanha interna, beleza, tá rodando. Quem é que vende mais? Quem tá com todos os leads bem alimentados, Bem com o CRM alimentados. alimentado. Que a Massa. gente chega e diz, essa semana aqui vai ser uma campanha exclusiva para clientes Y. Se ele não tem tudo organizado, ele vai ficar voando, ele não vai vender e os outros vão vender. Perfeito, perfeito. E Então, o é CRM isso. te dá justamente essa capacidade de gerar listas Isso. específicas com os clientes ali, né? Cara, corte, produção, saiu do padrão, errou. Isso. Isso é fundamental, isso é fundamental. E você falou um ponto muito importante. A impessoalidade da gestão. Não é mais o Julisson que cobra o vendedor. É o padrão que expõe o que o vendedor tá fazendo de errado. Isso. E aí tem uma clareza maior de, cara, você tá errando nisso aqui, olha o fulano aqui como ele segue o padrão e tá funcionando, e aí eu tenho mais chance de ação desse vendedor saber o que Isso. melhorar, porque ele tem um padrão ali a ser seguido, né? Isso. Cara, a gente tem uma tradição aqui nesse podcast, que é a seguinte. O último convidado, que foi, deixa eu conferir aqui, Alex Prime, da Prime Barbearias aqui em Natal. Ele deixou uma pergunta pro próximo convidado e ele não sabia que era você. E o massa é que a pergunta que ele fez, cara, casa direitinho, viu, produção? O pessoal vai dizer que foi combinado. Casa muito com o que a gente tava falando aqui com a nossa pauta, que inclusive eu faço questão de não saber qual é a pergunta e você também não sabe. Qual a maior riqueza que você tem, mas o seu dinheiro não comprou? Eita. Pergunta do Alex Prime Qual para a maior riqueza que eu tenho que o dele não comprou? Rapaz, diretaço minha família. Entendeu? Porque assim, eu acho que uma das únicas. Isso eu falei até quando a gente ganhou a liderança do mercado, eu falei lá. Acho que uma das únicas coisas na vida da gente que a gente não escolhe é de onde a gente vem. Entendeu? A gente não escolhe a família da gente. Então, assim, não tem como a gente decidir. Deus decide, vai ser essas pessoas aqui, seu irmão é esse, sua mãe é essa, seu pai é esse, ele escolheu e eu nasci. E, assim, a maior riqueza que eu tenho é minha família. Assim como também eu escolhi a Amanda, Sim. né? Fui eu que escolhi ela me escolheu. Mas de mesma forma, a Amanda não escolheu o pai e a mãe que ela teve, o irmão que ela Sim. teve, e foram as pessoas que educaram ela para que a gente conseguisse, né, se encontrar e a gente ter enfim, Essa união. essa união, entendeu? Porque se ela tem uma educação totalmente diferente, não ia bater, Exato. entendeu? Ou eu tivesse diferente. Então, assim, acho não, de certeza, a maior riqueza que eu tenho, assim, que dinheiro não compra de jeito nenhum, é a família, com certeza. E, assim, sem zero dúvida. Família, pai, mãe, Maravilha. irmão e Amanda. Eu sabia que essa seria a resposta, viu? Mas, ó, você também não sabe quem é o próximo convidado. Qual é a pergunta que eu devo fazer para ele? É que eu escrevo. Aí você escreve aqui, anota seu nome e eu farei no próximo episódio, para quem estiver aí no seu lugar. Show de bola, meu irmão. Cara, muitos aprendizados aqui. Eu sabia que o papo não ia ser só sobre negócios, a gente ia entrar em vida, ia entrar em família. Reforçar que é uma honra ser seu amigo acima de tudo. E conte comigo de verdade. Uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Amigo, eu que agradeço. Você sabe da admiração, da consideração, do carinho que eu tenho por você. De acompanhar, assim, essa evolução que você teve, enfim, tudo. Você sabe que... Já disse a você, onde você for, eu vou junto. Sei nem onde é que você vai, o que é que você vai fazer, mas eu acho que isso é confiança. Sim. E onde você for, eu vou junto. Já precisei do seu trabalho, já precisei dos seus conselhos, já precisei de todo o seu conhecimento e sempre aprendi muito. E você sabe que, além de tudo, o lado bom de empreender, e assim, no meu caso, uma coisa que a Farol me trouxe muito foram bons e grandes amigos e pessoas que eu não preciso ir lá fora para poder me inspirar, para poder aprender, para poder conversar. E assim, você é uma delas, você sabe disso. E além de parceiro, além de prestadores de serviço, Exato.
Mas, além disso, a gente se tornou amigos e, assim, eu acho que é isso que vale. E vamos estar sempre juntos. Maravilha, mano. Olha, confesso pra vocês que quando a gente começou a falar de família, de pai, de mãe, eu me emocionei bastante, segurei o choro, porque esse é um tema muito sensível pra mim. Eu sou muito grato pela minha família, sei da importância, sei da dor que eu senti quando perdi o meu pai e quando a gente entrou naquele momento ali de falar de conquistas, do pai presenciar as conquistas, olha, foi difícil segurar a emoção, viu? Mas vamos falar tecnicamente aqui dos aprendizados que nós tivemos nesse episódio com o Julisson da Farol Marcas e Patentes, Acordeon, Operaju, um cara que toca várias empresas. E o que eu aprendi com ele aqui? Primeiro ponto, saber em qual momento você está aí na sua empresa. E ficou muito claro que desde o começo de cada negócio, Julisson mergulhou no operacional, focou naquilo que era mais importante, delegou o financeiro, administrativo, alguns pontos e entrou de cabeça nas vendas, atendendo os clientes, sabendo quais objeções ele recebia, quais respostas funcionavam melhor na hora de contornar a objeção e à medida que ele ia atendendo os clientes, entendendo o que funcionava, ele ia padronizando esse processo para agora poder duplicar isso no seu time comercial. Ele fez isso na Farol. Quando ele sai da Farol e vai para Acordeon, ele faz a mesma coisa. Passa 8 meses lá, falando com o cliente, absorvendo as demandas, entendendo as objeções, padronizando o processo e agora, com tudo isso feito, entra a tecnologia para automatizar os processos que já estavam validados e que mais funcionavam. O que eu aprendi disso aqui? Turma, uma dor que a maioria dos empresários ou reclama comigo, ou quando eu entro na operação deles para fazer uma mentoria, eu percebo justamente esse erro, que é terceirizar para uma agência o marketing da empresa, terceirizar para uma ferramenta o processo comercial. Esses dias um empresário falou para mim: Lucas, eu queria apertar 2 botões e já resolver isso aqui. Eu olhei para ele e disse: cara, não vai resolver. Por quê? Primeiro vem o processo padronizado, entendendo as dores, necessidades ali do cliente. Encontrei um padrão que funciona, agora a tecnologia potencializa esse resultado. Então, não terceiriza o marketing da tua empresa, não terceiriza para uma ferramenta as soluções comerciais que você precisa criar. Por quê? Para que você não fique refém de uma ferramenta ou de uma agência. Viu como o Julisson tem hoje total liberdade para abrir novas frentes, criar os processos, colocar a tecnologia no momento certo e, com isso, abrir novos negócios, ampliar a empresa, contratar time com total autonomia? Mas isso só acontece porque ele mergulhou no processo, desenvolveu um método e, a partir daí, a tecnologia potencializou isso. Segundo ponto, CRM. Você viu o que ele falou sobre, primeiro, ele dá o exemplo em todos os dias trabalhar com o CRM aberto, mostrar para o time como fazer isso, recompensar o time por usar o CRM e mostrar para o time como a ferramenta trabalha para os vendedores. Hoje é muito comum nas empresas reclamar que o vendedor não usa o CRM, o vendedor não preenche relatório, o time não usa, mas muitas vezes o dono da empresa também não sabe usar o CRM e não sabe como fazer essa operação funcionar. E se você tem dores em relação a isso, nós podemos te ajudar na funil de vendas. O nosso CRM, ele é um dos mais simples e robustos do mercado. De maneira prática e intuitiva, você vai conseguir organizar o seu processo comercial, implementar automações corretas e ter na palma da sua mão todos os números, indicadores e previsibilidade comercial que você precisa. E eu tenho um presente para você aqui nesse episódio. No link abaixo ou no QR Code que está aqui na tela, você vai poder criar uma conta gratuita e experimentar por 7 dias grátis o nosso CRM da Funil de Vendas e, inclusive, tem 15% de desconto. Tá bom demais, não tá não, produção? Será que não é muita coisa, hein? 7 dias grátis, mais 15% de desconto, pelo amor de Deus. Então, experimenta, conhece a ferramenta e nós podemos te ajudar a estruturar o seu processo comercial para aliar processos e tecnologia. E aí uma frase que me chamou muita atenção foi quando ele disse: saiu do padrão, errou.
Olha como o feedback fica mais simples, mais prático e tira aquela impessoalidade da gestão. Não é mais o meu diretor que é chato, não é mais o meu gerente que me cobra. Não, é o padrão que expõe onde que o time comercial está errando e o que precisa ser gerenciado. Isso ficou muito evidente aqui em relação a como o Julisson vende e eu espero que você tenha tirado várias lições práticas, eu espero que você tenha aprendido bastante e eu quero saber o que é que você está achando, o que é que você aprendeu. Comenta aqui, me dá teu feedback, manda pro teu time, manda pros teus amigos que precisam ouvir essas lições práticas aqui que nós aprendemos e, claro, nos vemos no nosso próximo episódio.